Prezados irmãos, prezadas irmãs, a você que nesse momento mais uma vez nos acompanha neste programa catequético, tendo como pano de fundo o Diretório Nacional, aliás, o Diretório para a Catequese, não é Diretório Nacional. O Diretório Nacional é outro documento. É catequese, aliás, Diretório para a Catequese. E trabalhamos já um pouco sobre o contexto ecumênico e o pluralismo religioso do documento. Eu diria que a catequese deve ter, então, atenção especial com a religião hebraica. O documento faz questão também de tocar nesse tema, a religião hebraica. Eu já falei aqui no programa passado que a gente tem que ter capacidade de conviver com doutrinas diferentes, formas de agir, de viver a fé diferente. Agora nós temos que somar forças, não dividir forças. E o cristianismo tem raízes hebraicas. Olha bem, nós viemos dos hebreus. Porque Jesus era hebreu, Jesus era judeu. As nossas origens estão aí. Toda a formação de Jesus aconteceu no ambiente dos hebreus. Olha bem a base de toda a nossa cultura religiosa. É claro que o passar dos tempos vai mudando também as formas, o contexto, os contatos, mas a raiz está aí. A palavra de Deus é uma realidade única, é uma realidade indivisa de ambas, tanto da Igreja Católica quanto dos hebreus. A base da palavra de Deus tem origem na Torá, isto é, na intervenção de Deus, está nas bases da palavra de Deus. E isso é fundamental a gente entender que quando se fala de ecumenismo, e principalmente desta diversidade de religiões e de vida de fé, nós não podemos perder a dimensão da unidade, mesmo com uma expressão, uma forma de viver a fé diferente. O Antigo Testamento ele é parte integrante da Bíblia e testemunha o Deus único. Quer dizer, o Antigo Testamento sempre mostrou a presença de um único Deus. A nova aliança em Cristo não substitui, mas ele pressupõe a antiga. Eu até diria assim, não haveria o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Talvez a gente pudesse comparar com aquela cena das bodas de Caná. Não haveria o vinho se não tivesse a água. Cristo que transforma a água em vinho. Assim é o Antigo Testamento, que era como se fosse a água, e o Novo Testamento como sendo o vinho. Só que a água não supria as necessidades ali da festa. O vinho, sim, fazia parte da festa. Assim é o Antigo e o Novo Testamento para nós. Então, a igreja e hebraísmo não são duas vias de salvação. Deus é o mesmo. E o mesmo Deus para ambos. Apesar da forma e o caminho de fé ser um pouco diferentes, mas a base é a mesma. E a catequese deve atuar no contexto também das outras religiões, não só dos hebreus. Nós temos tantas religiões hoje no mundo. O processo migratório religioso, aos poucos, veio modificando o modo de viver hoje na fé. E a gente tem que entender isso, que isso faz parte da cultura. A cultura é sempre dinâmica. A presença do Espírito Santo é uma presença que gera novas formas de viver a fé. E a catequese deve, então, aprofundar, deve fortalecer, principalmente a identidade dos fiéis na fé. Deve ajudá-los a crescer no discernimento em relação a outras religiões. Nós temos que entender isso. Saber conviver com todas essas realidades, toda essa riqueza que o mundo apresenta. Mostrar que as outras religiões estão presentes no mundo, e elas são como o quê? Aquilo que nós chamamos de sementes do verbo. Para dizer, Deus está presente em todas as comunidades, Deus está presente em todas as religiões cristãs,
todos aqueles que têm um processo de espiritualidade, principalmente quando fazem esse processo histórico de forma coerente, autêntico, sem má intenção, né, com seriedade. Isso significa responsabilidade na ação de vida da fé. Viver a fé para que as pessoas sejam felizes. Então eu quero terminar desejando as bênçãos para o nosso país, para o mundo que vive toda essa diversidade, essa complexidade, novas igrejas e seitas e assim por diante, que tudo isso seja uma riqueza para a vida do povo de Deus. Desse então a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e até o próximo programa.